Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo da Jornada do Mamá ao Papá. Que é a Cíntia Fiore, nutricionista infantil, e roda a vinheta aí. Por que não dar açúcar pro meu bebê? Gente, vamos lá, vamos de uma vez por todas desmistificar isso aqui. Quando a gente vai pensar nesse assunto, existe uma polêmica muito grande. Ah, só um docinho, um pirulito, comida de bebê é docinho, doce, enfim. E a gente sabe que culturalmente, eu fui uma criança que comia açúcar desde sempre. Eu lembro das minhas mamadeiras recheadas de açúcar, aqueles achocolatados conhecidos até hoje. Enfim, culturalmente, não se tinha, gente, conhecimento e estudos para saber o que acontece num adulto hoje em dia, se a gente introduz de forma precoce na vida da criança açúcar antes dos 2 anos de vida, tá? Então, não se deve oferecer, sob forma nenhuma, o açúcar antes dos 2 anos de vida da criança. Quando a gente fala isso, pega todo o período de introdução alimentar, que é desde os 6 meses até os 2 anos de vida. E o açúcar, ele não está somente visto de uma forma do açúcar adicionado em alguma preparação. Por exemplo, vou oferecer para o meu bebê um leite com açúcar, vou colocar um pouquinho de açúcar numa batida de banana com leite, isso acontece muito. Mas muitas vezes, gente, lá dentro de um próprio mingau, dentro de um próprio industrializado que vocês foram lá, compraram e talvez acharam que era saudável. Existe um apelo muito grande da indústria, dos alimentos preparados, todinhos da vida, Nescau da vida, tô falando marcas aqui aleatórias, sem interesse nenhum, porque estou comentando de 2 que a gente sabe que hoje em dia existem réplicas, centenas de réplicas de todos os produtos industrializados possíveis. E isso a cada dia aumenta cada vez mais nas prateleiras de supermercado. Se vocês forem analisar, eu sou uma que quando eu tô olhando as prateleiras de supermercado, tô indo ao mercado, eu olho e digo, gente, não tem um corredor de mercado inteiro que tu diga assim, vou conseguir tirar um item aqui. Se a gente for analisar criteriosamente o que realmente deve comer, Nós adultos, não tô falando só para bebê, a gente tá falando em longevidade, saúde. Por exemplo, onde é que eu consigo ter alimentos que eu consiga pegar e ir colocando no carrinho? Na parte de legumes, verduras, vegetais, frutas. Eu sei que aquilo ali é in natura, eu sei que não existe adição de açúcar, que não existe uma adição de um aditivo químico para conservar aquele alimento na prateleira. Eu sei que eu vou pegar as laranjas, bergamotas aqui no sul, mexericas, em outros lugares, tangerinas, uva, melão. Eu sei que aquele alimento ele veio da natureza, que eu não preciso me preocupar de fato que exista aqui uma adição de um conservante que pode ter uma alergia alimentar, pode decorrer de uma alergia alimentar, não só do conservante, mas de aditivos químicos para aumentar o tempo de prateleira e eu ter uma alimentação, vamos dizer assim, duradoura, nas prateleiras, inclusive em casa. Então, gente, se vocês precisam ser mais criteriosos nisso, Por exemplo, eu vou comprar um tipo de macarrão. Alguns macarrão, se vocês forem olhar nos ingredientes, alguns têm aditivos, corantes, que vocês muitas vezes, aquelas palavrinhas que vocês não conseguem nem identificar, que a gente chama um alimento, que é um alimento mais saudável, que a gente chama de clean label. Clean label, o rótulo limpo, que eu entenda que, por exemplo, dentro de um macarrão tem macarrão de trigo duro, por exemplo, que vai ter ali talvez uma adição de um corante natural, cúrcuma, urucum, que é natural. É só isso que tem que ter. Já, se vocês pegam um macarrão, por exemplo, aqueles macarrão instantâneo, péssima qualidade, mas eu não vou colocar o saquinho que tem de sódio. Não interessa, gente, o próprio macarrão é adicionado de tudo de pior que vocês possam imaginar, que tem uma qualidade péssima, isso não só para crianças, mas para adultos também. Então, vocês olham, tem cerca de 20, 30 tipos de ingredientes dentro de um tipo de macarrão. Então, fujam, corram desses tipos de alimentos, tá? Então, a gente está falando aqui em açúcar, porque o açúcar, ele é sim considerado um conservante natural. Por exemplo, uma geleia. A gente sabe que se eu for fazer uma geleia somente de fruta e conservar na geladeira, ela vai durar menos do que eu adicionar açúcar para fazer a minha geleia e colocar na geladeira.
Por exemplo, uma geleia sem açúcar, ela vai durar, o tempo de duração dela, ele é muito menor, vai durar na geladeira cerca de 3 a 5 dias. Já se eu faço uma geleia com açúcar, pode ser que ela dure entre 15 e 20 dias. Então, esse tempo de durabilidade é porque ela é considerado um conservante natural. Mas para o paladar de uma criança, eu não posso comprometer o paladar achando que ela vai aceitar mais aquela geleia com açúcar porque é mais docinha. Não, eu estou aqui fazendo errado. Eu estou intervindo, oferecendo já um alimento para essa criança em introdução alimentar até os 2 anos com açúcar, que quando eu for oferecer uma fruta in natura, que é o que ela precisa de fato, ela não vai aceitar. Ou vai ter uma resistência muito maior em aceitar uma fruta in natura ou uma geleia feita, por exemplo, só de mirtilos, de amora, de bergamota, de laranja, que eu coloco ela a ferver, a própria polpa com um pouquinho de água, e tem uma geleia de uva, por exemplo, maravilhosa, que eu posso oferecer para esse meu bebê nesse processo de introdução alimentar todo. Então, é uma forma de apresentação diferente, mas que eu ganho essa criança. Falando em paladar, se falando em alergias alimentares, que sim, se eu oferecer, eu posso ter uma criança com aumento de alergia alimentar. E outro fator aqui é eu ter uma criança com uma probabilidade maior de risco maior de desenvolver diabetes, sobrepeso, obesidade. Por quê? Uma vez eu oferecendo alimentos que não são próprios para a criança, eu tenho a insulina, que ela fica na beirinha da célula, captando a glicose que vem do açúcar, propriamente dito, ou mesmo mel, açúcar demerara, açúcar de coco, qualquer tipo de açúcar, tá? Eles no final vão se transformar em glicose puramente, com uma absorção, e uma muito rápida. A glicose vai pegar aquele tipo de glicose e vai nutrir as células com propriamente glicose para esse bebezinho que não tem essa preparação e que não deve receber esse tipo de alimento antes dos 2 anos de vida. Então aqui eu posso começar a criar uma resistência à insulina, que na realidade é uma pré-diabetes, se eu for pensar numa questão a longo prazo. Ou seja, eu estou comprometendo a saúde do meu bebê, oferecendo açúcar antes do que ele deveria comer. Tá, gente? Então, assim, pensem em todo o contexto. Não é só algo, não vou dar açúcar porque eu acho que ele vai viciar o paladar. Sim, isso acontece de fato, é uma verdade, os estudos estão aí e mostram isso, mas também mostram um grande aumento na seletividade alimentar também, resistência à insulina, e com a resistência à insulina eu começo a ter algo global aqui, que eu começo a ter uma resistência maior para aceitar alimentos saudáveis e obesidade concomitante a isso, e futuramente talvez uma obesidade instalada, que a gente sabe que a obesidade, ela existe, deriva de várias outras doenças. Eu não posso, gente, pensar que isso é meramente um luxo, não é. Eu consigo comida de verdade com meu bebê, sem oferecer açúcar, de fato, de forma muito tranquila. Eu tenho um livro, também de receitas, inclusive ele tá ali, Receitas para Mamães e Bebês Satisfeitos, que é um sucesso total. As receitas não possuem açúcar, para crianças, para bebês e para a família em geral. Elas super se adaptam à família para aquele alimento do bebê, porque tem bolos, cupcakes, receitas muito saudáveis e gostosas e que eu não preciso ter que adicionar açúcar. O paladar se adapta, o nosso paladar adulto ele é adaptável ao longo dos anos. Então, gente, muito cuidado, informem as pessoas que vão dizer para vocês assim, não, é só um docinho, ele tá aguando, ele quer o sorvete, ele quer o bolinho, ele quer o docinho. Não, gente, a criança pode ser por curiosidade ou motivação, porque alguém está comendo. Se vocês fizerem o mesmo bolinho, o mesmo docinho para ela, que não tiver açúcar de verdade, vocês podem adoçar com tâmaras, com uva passa, com alimento, banana cozida, maçã cozida, que não tenham açúcar. A absorção, o tipo de absorção, o tipo de nutrição celular é totalmente diferente de um alimento próprio para bebê do que um alimento que não é recomendado para criança. Eu posso estar comprometendo a saúde e vou comprometer a saúde desse meu filho se eu fizer isso de forma precoce. Então, muito cuidado, muito alerta, informem, encaminhem esse vídeo, curtam, visualizem, se inscrevam no canal para estar recebendo semanalmente vídeos novos e de muito interesse para vocês, sem dúvida nenhuma, para a gente ter crianças mais saudáveis, crianças mais abertas a esse novo paladar aí, tá bom? Um beijo de vocês, espero que vocês tenham gostado e até mais.